Pessoal, hoje à tarde eu tive um problema na hora de fazer o upload do vídeo, na hora de colocar o vídeo no YouTube. Eu subi o vídeo da manhã no vídeo da tarde, aí teve uma complicação, tive que apagar, colocar o vídeo correto depois. Agradeço a todos que me avisaram, só que por conta disso eu me prejudico nas métricas do YouTube. O YouTube não gosta que sobe um vídeo, depois apaga, lança outro em sequência, e principalmente 4 vídeos por dia. Então eu peço o seu like, é essencial nesse vídeo, para tentar dar uma recuperada nessas métricas do YouTube. É uma força grande que você dá aqui para o canal, clicando no botão de gostei, ainda mais que hoje nós tivemos esse probleminha. E temos que falar, sem dúvida alguma, sobre o discurso do Lula. Lula fez um discurso, uma entrevista coletiva hoje, o link para você ver, essa entrevista está aqui na descrição, uma entrevista longa de 2 horas e 40, quase 3 horas de entrevista. Primeiro teve um discurso, depois ele abriu para perguntas. E a gente tem que conversar isso porque começa a ter um indício que o mercado quer o Lula para 2022. E ter o apoio do mercado é sempre essencial, ainda mais se você vai enfrentar alguém como o Bolsonaro. E o Bolsonaro ele cometeu tantos, mas tantos erros, que agora o mercado já olha com bons olhos uma volta do Lula, como foi revelado por alguns jornalistas. Eu vou mostrar tudo para vocês. Primeiro vamos falar do discurso. O discurso do Lula, entrevista coletiva, vamos falar de discurso, porque teve mais discurso do que entrevista. O discurso do Lula foi um ótimo discurso. E isso não é nenhuma opinião minha. Eu compartilho essa opinião, mas quem disse que foi um ótimo discurso, um bom discurso, uma aula, melhor dizendo, foi o Carlos Andreasa. Carlos Andreasa, nosso amigo do Twitter, um abraço para ele também, escreveu um texto no Globo. Carlos Andreasa não é de esquerda, mas muito longe disso mesmo. Mas ele fez um texto chamando o discurso de Lula de aula. Eu vou ler alguns trechos aqui para você do discurso do Carlos Andreasa, que é alguém de direita. E ele falou que o discurso tem que ser avaliado como um discurso mesmo, não ficar pegando muito questão de números, porque o Lula, na verdade, mostrou alguns pontos que ele vai bater nos próximos dias. Né? Ele fala assim, o discurso de Lula, não vi paz e amor, isso o Carlos Andreasa falando. E nem me pareceu que fosse essa intenção, seria falso. Um sujeito, depois de mais de 500 dias de cana, cujo algoz um juiz decompõe-se em justa suspensão, quer guerra. Então o Carlos Andreasa, que é de direita, concorda que o Sérgio Moro pisou na bola. Mas sem pressa e de paletó, camisa impecavelmente passada, depois ele ficou muito suado também, é um senhor de mais de 70 anos, 3 horas em pé, emocionado, claro que ficaria suado. Impecavelmente passada, sem pressa para se declarar candidato, antes, senhor do tempo, à frente do projeto que difundirá a sua inocência. Inocente não é, mas inocente será o que julgado por um acusador. Não havia paz e amor, havia essa verdade, a de Gilmar Mendes, a de que a corrupção nenhuma pode ser condenada com outra corrupção. Errado não está. Isso aqui é o Carlos Andreasa. Reparem nesse detalhe, né, quando ele fala das roupas do Lula. Então o Lula, ele se apresentou, e eu sempre falo, é muito importante o aspecto visual da política. Eu bati muito nessa tecla durante as eleições, muitas pessoas me criticaram quando eu fazia críticas às roupas da Manuela Dávila, mas você tem que se mostrar pronto, apropriado, aprumado para o cargo que você está pleiteando. Lula não falou que ele vai disputar as eleições, não se colocou como candidato, mas se colocou pronto e desafiou o mercado quando foi falada a pergunta. Poxa, mas qual que é a sua reação? Porque o mercado caiu ontem. Vai falar assim, mas eu quero conversar com o mercado. Por que o mercado está preocupado comigo? Qual foi o meu problema com o mercado? O que eu não fiz pelo mercado nos meus anos de governo? Isso é verdade, porque o mercado ganhou e ganhou muito com Lula. Lula fez um projeto nos seus 8 anos de um neoliberalismo mitigado por programas sociais. Claro que ele teve uma grande sorte por conta da China, o boom chinês, comprou muitos produtos brasileiros, mas ele soube como distribuir essa riqueza. Tá, eu tenho um exagero, mas houve uma leve distribuição de riqueza, nós temos que falar isso, porque senão vai achar que foi uma super distribuição, isso não houve. O próprio Lula também já admitiu que não houve continuidade do que aquilo aconteceu e poderia ter sido distribuído mais riquezas ainda. Mas enfim, vamos voltar aqui para a história. Ele passou por um momento de neoliberalismo e ele teve as suas contribuições sociais, ele mitigou o neoliberalismo. E agora, com esse discurso, ele coloca na jogada
também um plano, também um projeto de país nesse discurso. Não foi estruturado como é o do Ciro Gomes, por exemplo, no livro dele, mas é um projeto de país. O Estado tem que intervir. E ele falou, porque quando, no discurso dele, porque quando o país tem dificuldade, os bancos têm dificuldade, quando a economia quebra, é o Estado que acaba ajudando. Em 2008, quando os bancos quebraram nos Estados Unidos, toda a crise do subprime, quem ajudou os bancos foi o governo americano. E o governo americano ajudou os bancos antes mesmo de ajudar os pobres. Então o Estado tem que se intervir na economia, porque não adianta, não vai ter consumo se não houver demanda. E as pessoas precisam ter dinheiro. E elas não precisam ter dinheiro, essa fala do Lula. O Estado não tem que dar dinheiro na mão das pessoas só por dar, não. Precisa dar o auxílio emergencial nesse período, porque o Estado precisa ser um indutor do desenvolvimento econômico. E eu concordo com esse tipo de visão do Lula. Ainda mais nesse momento do capitalismo onde tudo está financiarizado, em que os lucros estão vindo da especulação financeira ou das transações financeiras sem a necessidade da relação capital e trabalho, o Lula, ele pensa dessa forma que o Estado tem que intervir. E eu concordo com essa visão dele. E ele falou do pacto que ele teve com o Zé Alencar lá atrás, que foi o grande pacto capital e trabalho. E talvez ele possa estar propondo algo desse tipo. O Bolsonaro está completamente desesperado porque o Bolsonaro não fez aquilo que o mercado esperava que fosse feito. A gestão da pandemia é uma piada, todos nós estamos vendo. 260 mil mortos, um governo que está sendo envolvido com esquemas com milícia do Rio de Janeiro, crime organizado. E o Lula já mostrou nesse discurso o que ele vai atacar. Vai falar que o Bolsonaro é miliciano, o que é um absurdo, nós temos um miliciano, um criminoso na presidência da República, e vai trazer aquilo que nós falávamos que seria muito fácil de fazer, um resgate à nostalgia, um apelo à nostalgia da população brasileira. Olha quanto está o preço do feijão hoje. Olha quanto que era o preço do feijão na nossa época. E ele falou, a minha maior alegria era o pobre pegando picanha, ele falou assim, hoje eu vou comer picanha e vou tomar uma cerveja. Então ele consegue, e ele tem histórico, ele tem bagagem para mostrar isso. E deu algumas cutucadas, claro, deu uma cutucada no Ciro Gomes, deu uma cutucada no Luciano Huck, que mostra que o Luciano Huck não tem a mínima condição de disputar as eleições de 2018, 2022. Ele possivelmente vai ser massacrado, porque o Luciano Huck falou assim, a figurinha repetida não completa a álbum. E o Lula deu uma resposta sensacional pro Luciano Huck, falou assim, olha, o Luciano Huck não entende nem de figurinha, porque a figurinha repetida, se ela tá carimbada, ou seja, se ela tá assinada, ela vale mais do que o álbum inteiro. Então o Luciano Huck não anda na mesma rua do Lula, do Alckmin, do Dória, do Ciro, do Bolsonaro, tá muito distante. E como eu falei, o mercado começa já a olhar com muito bons olhos para o Lula, vendo que o Bolsonaro, ele é o que nós estamos vendo. A Thaís Oyama escreveu no... Onde está? Aqui. Escreveu no blog dela o seguinte, para mercado, se Lula caminhar para o centro, Bolsonaro fica a ver navios. E não é um movimento tão assim absurdo, porque no Lula 1, ou seja, de 2003 a 2006, houve esse aceno. Eu vou ler aqui para vocês. Deixa eu chegar nesse ponto enquanto o cachorro late. Onde está aqui? Aqui, olha só. Ou será que Lula, no segundo tempo, nomeou Guido Mantega, ministro da Fazenda, blá, 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 blá. Diz um conhecedor do mercado com vasta experiência de governo. O Lula 1 foi aquele que montou uma equipe liberal e aprovou o Bolsa Família. Se ele voltar para repetir essa performance, não só terá o voto de muita gente da área financeira, como vai virar herói de novo. Se há uma qualidade que ninguém nega em Lula, é o seu tirocínio político. A hipótese do petista caminhar na direção do centro estimulará o PIB a abandonar Bolsonaro de vez. Mas o ex-capitão pode não ser o único a ficar vendo navios. A tal frente ampla de centro, que até hoje não se entendeu em torno do nome de seu candidato, bem faria em se apressar. E o João Dória já falou que precisa se apressar, já já foi mais ou menos nessa linha. Então o mercado quer o Lula. O mercado vai esperar qual vai ser o movimento do Lula. Se o Lula, como já foi dito, tiver uma posição parecida com o Lula 1, neoliberal, coisas do tipo, o mercado pode embarcar, como a Carta aos Brasileiros, pode embarcar perfeitamente. Agora, com o projeto de país, nós temos que discutir
a viabilidade disso, se de fato seria uma ruptura, uma melhora nas condições de vida das pessoas. Não vamos entrar nesse mérito aqui, nessa análise mais sociológica. Essa é uma análise que eu faço político-eleitoral, tá? Então, vendo como está o jogo, como as cartas começam a se mexer nesse xadrez político, aparentemente o mercado pode abandonar o Bolsonaro e ir correndo para o Lula. Tem aí um ano e bem mais, um ano e meio quase praticamente para as eleições. O Bolsonaro vai apanhar muito na parte da pandemia, tanto que hoje já começou a usar máscara, ele tá morrendo de medo, do Lula, porque o mercado pode desembarcar sim, saindo do Bolsonaro e indo para o Lula. Porque o que o Bolsonaro fez? Nada. Como eu falei, essa é uma análise político-eleitoral da posição do mercado com relação ao que Lula pode fazer. Não é uma análise sociológica, não estamos discutindo aqui o projeto de governo do Lula. Eu apenas fiz um comentário passando um pouco por cima do projeto, mas sem aprofundar, porque não era o objetivo desse vídeo. Se você gostou, clique no botão de gostei, deixe seu like e me siga também no Twitter, @profileoficial.